Hoje vou falar de uma doutrina, muito polêmica sobre pecado contra o Espírito Santo de Deus. É um assunto muito polêmico, muitas pessoas não conseguem se explicar, muitos teólogos nunca vi alguém explicar o que é pecado contra o Espírito Santo. Mas eu quero que você fique comigo aí, do início ao fim, você vai entender do início ao fim. Fique até o final do estudo que você vai compreender. É um assunto que requer muita atenção. Vamos lá. Veja bem, primeiro texto que eu quero pegar é Hebreus capítulo 10, versículo 29. Veja bem, muitas igrejas, muitas pessoas dizem que pecar contra o Espírito Santo é desviar da fé. Muitas pessoas dizem que pecar, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando alguém se desvia da fé. Veja bem, desviar da fé, sim, é um pecado. Mas não é um pecado para a morte. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo que está registrado em Mateus 12, 31. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com o contexto de Mateus 12, 31, eu vou explicar no decorrer do estudo. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, 29 está escrito assim, ó. De quanto maior castigo cuidai-vos vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Imagina alguém que conheceu o Evangelho do Senhor Jesus. Imagina alguém que pregava que Jesus era o Senhor, que Jesus era Deus, que pregava que Jesus, ele era Deus onipotente, onisciente, onipresente. Essas pessoas deixaram de acreditar que Jesus é Deus. Eles deixaram de acreditar que Jesus, ele tem os mesmos atributos que o Pai. Veja bem, de quanto maior castigo cuidai-vos vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, pregadores, líderes, pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus e abandonaram esse tipo de fé. Eu não estou dizendo aquele que abandona Jesus e volta para o mundo, ou seja, aquelas pessoas que se desviaram, tipo, a pessoa se desviou e foi para o mundo. Se você pregar para aquela pessoa que Jesus é o Senhor, se você pregar para aquela pessoa desviada, aquela pessoa chega a chorar, aquela pessoa está sem força de voltar, mas aquela pessoa ainda não pecou contra o Espírito Santo. Aquela pessoa que se desviou ainda não pecou contra o Espírito Santo, Mas imagina aquele que pregava que Jesus era Deus, pregava a divindade do Senhor Jesus e agora prega que Jesus foi um profeta qualquer, agora prega que Jesus não é Deus, que tem os atributos do Pai, o Senhor Jeová. Essa doutrina é uma doutrina chamada antinominiana. Na época dos apóstolos João, na época do apóstolo Pedro, na época de Tiago, já existia esse tipo de doutrina. Muitos pregavam contra a divindade de Jesus. Muitos pregavam que Jesus não era um Deus, ou seja, eram pregadores que andavam com os apóstolos, eles andavam com Paulo, andavam com Pedro, andavam com os apóstolos, eles aceitaram a divindade de Jesus, eles aceitaram que Jesus era Deus. Só que agora, esse tipo de doutrina chamada antinominiana,
ainda é pregado pelo mundo inteiro. Muitos pregadores, muitos líderes não aceitam mais a divindade do Senhor Jesus, não aceita que Jesus tenha mais, tem os mesmos atributos do Pai. Então, veja bem, esses pregadores que pregavam que Jesus é Deus, que pregavam que Jesus ele era o Messias, só que agora pregam que Jesus é um profeta, ou prega que Jesus é um qualquer. Esses que pecaram contra o Espírito Santo. Veja o que diz Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo. Esse castigo aí é a perca da coroa, é a perca da salvação, é a perca da coroa da vida. De quanto maior castigo, cuidai-vos, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Agora presta atenção nisso aqui. E fizer agravo ao Espírito da graça. Espírito aí que está com letra maiúscula. Esse agravo aí é o agravo ao Espírito Santo de Deus. Então, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é para quem se desviou, não. É um tipo de pecado, mas não é pecado que gera morte eterna, não. Essas pessoas que estão desviadas, essas pessoas que estão afastadas do caminho, a qualquer momento eles podem voltar para a presença do Senhor Jesus. Essas pessoas aí no fundo ainda choram, eles estão sem força, eles ainda não pecaram contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se eles voltarem ainda para o Senhor Jesus, há perdão, a misericórdia do Senhor Jesus, há perdão para aqueles que estão desviados, para aqueles que abandonaram, mas ainda não pecaram para a morte espiritual. Mas veja isso aqui, aqueles que pregavam a divindade do Senhor Jesus, aqueles que pregavam que Jesus é Deus, aqueles que pregavam os atributos do Senhor Jesus, só que deixaram a doutrina de acreditar que Jesus é Deus, deixaram a doutrina de acreditar que Jesus tem os mesmos atributos do que o Pai. Então, esses pecaram contra o Espírito Santo, esses blasfemaram contra o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Eu quero compartilhar com você, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 6. Abre aí no capítulo 6. Olha aqui, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado. Quem que o autor de Hebreus está falando isso? Está falando para aqueles que pregavam a divindade de Jesus, aqueles que pregavam que Jesus era Deus, que Jesus era ou que tinha os mesmos atributos do que o Pai. Só que agora eles pregam que Jesus é um profeta qualquer, não aceita mais que Jesus é Deus. No ano 200, no ano 300, surgiu uma doutrina chamada arionismo, a doutrina de Ário. Ário era um bispo, primeiramente era um monge, depois ele se tornou um bispo. Ele voltou a uma doutrina herege, pregando que Jesus era uma criatura, que Jesus era criado, que Jesus não tinha os atributos de Deus. Essa doutrina é uma doutrina chamada o arianismo. Arianismo vem de Ário.
Ário era um bispo que viveu no século II, no século III, e ali surgiu o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia na Ásia, Nicéia é uma cidade da Ásia, eles congregaram numa assembleia para decidir sobre essa doutrina chamada arianismo. Era a doutrina herege de Arion, o bispo que começou a pregar que Jesus era uma criatura, que Jesus não era Deus. Então, meus irmãos, todos aqueles que pregam uma doutrina de Arion, do arianismo, ou seja, ele era conhecedor de quem era Jesus, ele era conhecedor de que Jesus era Deus, só que agora começou a pregar que Jesus é uma criatura, que Jesus não é Deus mais. Então essa doutrina chamada arianismo, a doutrina de Arion, é aqueles que conheciam a Jesus, é aqueles que tiveram participação do sangue de Jesus, participação, aceitaram a redenção, a remissão do Senhor Jesus, só que agora pregam uma doutrina chamada arianismo ou antinominiana. Então olha o que diz Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados. É impossível. O que é impossível? Impossível que não tem jeito. Ou seja, a pessoa peca contra o Espírito Santo, a pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo, quanto aceitou a Jesus como Deus e rejeitou a Jesus posteriormente, não aceita mais Jesus como Deus, ou seja, Jesus é uma criatura. Eles pregam isso, eles pregam que Jesus foi criado, mas Jesus não foi criado, ele é o Criador. Está escrito em Isaías capítulo 9, verso 6, que ele é Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz, que ele é Deus conosco. Então, Hebreus 6, verso 4 diz assim, é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. Eles chegaram a provar o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem convence que Jesus é Deus. É o Espírito Santo quem convence que Jesus tem os mesmos atributos de Deus. E ao verso 5, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Quem que recaíram? Foram aqueles que pregavam que Jesus era Deus e começaram a pregar uma doutrina antinominiana. Vou citar exemplo aqui de homens que andavam com Paulo, eram cristãos verdadeiros, eram pregadores, Fileto, Emineu e Alexandre. Esses três homens eram cristãos autênticos, eram homens que pregavam, eram homens companheiros de Paulo. Mas com o passar do tempo, esses três homens, eles começaram a pregar que Jesus não era Deus, começaram a pregar que Jesus era uma criatura e se tornaram naufrágio da fé. Paulo diz que eles fizeram naufrágio da fé. Paulo diz que eles foram entregues a Satanás, porque esses homens, eles tiveram participação do Espírito Santo, eles tiveram participação de que Jesus era o verdadeiro Deus e Senhor e Salvador, só que eles passaram a pregar uma outra doutrina. Outros mais, João diz assim, lá em João tem um versículo que diz assim, saíram dentre nós. Quem foram esses que saíram dentre nós? Foram homens que viveram com os apóstolos, homens que viveram com os discípulos, deixaram a doutrina de quem era Jesus, que Jesus é Deus, e começaram a pregar uma outra doutrina antinominiana. Agora vamos para o versículo principal, Mateus 12:31, de acordo com o contexto. De acordo com o contexto, Mateus 12:31 diz assim,
todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo vamos ler de novo aqui, 12:31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qual blasfêmia é essa que Jesus está falando? O contexto, Jesus, se você recuar o texto aí, você vai ver no verso 22 que Jesus está falando isso para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus, eram israelitas. Para quem veio o Messias como Deus? O Messias como Deus poderoso, ele veio para os judeus. E esses judeus estavam rejeitando Jesus como Deus poderoso. Por isso que Jesus está falando nesse texto que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, Jesus estava falando, mostrando para os fariseus, e eles não queriam acreditar que Jesus, ele era Deus, que Jesus era o Todo-Poderoso, o Messias poderoso. Então, essa blasfêmia aqui, porque Jesus, eles estavam dizendo que Jesus estava curando por Beelzebu, estava curando pelo espírito das trevas, ou seja, o Messias que é Deus, o Messias Todo-Poderoso, ele estava dizendo que era Beelzebu, sendo que o Messias era o Deus pregando para os fariseus, para os judeus, mas eles rejeitaram. Então, é por isso que Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que aceita Jesus como Deus e começa a pregar uma doutrina que Jesus não é mais Deus, que Jesus não tem os atributos do Pai. O último versículo é João. Agora veja bem, lá em 1 João, vamos lá, a carta de 1 João, capítulo 5, anota aí, 1 João, capítulo 5, diz assim, capítulo 5, João capítulo 5, diz aqui, verso 16, diz assim, há pecado para a morte, por esse eu digo que não ore. O que é isso? Esse pecado para a morte? É a mesma blasfêmia de Mateus 12:31. O pecado para a morte aí é alguém que um dia foi um pregador, um homem que tinha o Espírito Santo, que pregava que Jesus é Deus, que Jesus era o Messias, e agora Jesus, ele não é Deus mais. Então, meus irmãos, blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo, não é alguém que se desviou e está caído, não. Essa pessoa pode vir para a presença do Senhor Jesus. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é alguém que matou, roubou, não. Porque essas pessoas que matou e roubou podem vir para Jesus. O próprio exemplo disso é o apóstolo Paulo, que perseguia os crentes, que matava muitos cristãos, depois se tornou cristãos. Então, quero dizer para vocês que esse estudo é muito mais complexo. Eu quero dizer para vocês, vou terminar esse estudo aqui, pedindo a vocês que coloquem aí no comentário, que coloquem aí, nós vamos dar um estudo mais completo. Quero pedir que você se inscreva aí no meu canal, faça esse canal crescer. Eu sou o pastor Antônio, no meu canal tem música de teclado, no meu canal tem ensinamento, tem pregação, no meu canal aí tem a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço vocês em nome do Senhor Jesus.